Olá, o UFSC Entrevista de hoje fala sobre música e literatura, um casamento que o nosso convidado, o escritor, compositor, pianista e também terapeuta, Alberto Andrés Heller, conseguiu fazer no seu livro lançado em 2012, John Cage e a Poética do Silêncio. Muito obrigado pela sua presença, Obrigado Alberto. pelo convite. Alberto, gostaria que você começasse conversando com a gente, falando pra gente como foi esse casamento que você propôs no seu livro entre a música e a prosa, a literatura. Na verdade, antes de pensar num casamento, já estão casados, já estão de casa há muito tempo, né? Que quando a gente está falando, já há uma musicalidade. Musicalidade. Ou seja, mesmo que a gente não queira, já tem uma música, né? Então, o John Cage, as pessoas conhecem mais ele realmente como um grande compositor, como um grande revolucionário da música e da arte do século XX, mas ele escreveu ao todo mais de 10 livros, né? Então até o Haroldo de Campos, Augusto de Campos consideram ele talvez um dos maiores precursores da poesia concreta, de vários tipos de poesia. Então foi realmente um grande poeta. Sim? Ele encontra poesia inclusive no silêncio, que é o que dá título para o seu livro. Exatamente, né? Então assim, ele até... Dentro das revoluções que ele fazia, ele fez muitos experimentos. Um dos experimentos, ele tinha um amigo dele que era o Albert Rauschenberg, que fez várias telas branco sobre branco. Ele pensou, o que seria isso com som? E ele criou então uma música que seria só de silêncio, se chama 4 minutos e 33 segundos. Um músico, a primeira vez foi um pianista, chega ao palco, assume a posição, fica 4 minutos e 33 segundos sem fazer nada, sem tocar, levanta, agradece e se retira, né? E claro que a música, nesse caso, ela se desloca do palco para a plateia, que começa a ficar impaciente, barulho de poltrona, tosse, mexendo no programa, né? Claro que há várias discussões, isso é arte, isso não é arte, né? Mas basicamente, entre várias outras propostas que havia nessa obra, era o que acontece na hora que aquilo não está acontecendo. E realmente, a nossa atenção começa a perceber outros ruídos que normalmente a gente nem consideraria, ou seriam irrisórios, né? Então, sons que antes não eram musicais passam a ser musical. Ou antes que a gente esperava que a música viesse do palco, de repente a música está à minha volta, eu faço parte da música, né? E para isso também a gente precisa pensar o que é música, né? Então, aquela distância de o que é som e o que é ruído, ela já começa a ser bastante misturada, questionada, né? Então, claro, não é à toa que ele adorava a percussão também, né? Ele dizia que todo objeto tem música, basta que a gente descubra a alma que há nesse objeto, né? Então, acho que John Cage se caracteriza por uma curiosidade tremenda sobre o material sonoro. E uma das críticas que ele fazia era com a arte tradicional. Não exatamente a arte tradicional, mas uma forma tradicionalista de você viver a arte. Tanto na literatura como na música, onde de repente você não tem mais acesso à obra de arte, você tem acesso a uma ideia da obra de arte. Por exemplo, na hora que eu escuto eu já penso Beethoven, algo heróico, enfim, eu tenho uma série de fantasias sobre essa música. Uma concepção já vendida sobre. Exatamente, então já trago à tona tudo o que eu sei sobre Beethoven, sobre o estilo clássico, sobre a música clássica, e eu não paro para realmente simplesmente ouvir isso. Sentir, né? E isso acontece em todas as áreas, na filosofia também. Então chega uma hora que a gente troca o mundo por uma tese sobre o mundo. Então o Cage, ele insistia muito em chamar a percepção de volta como uma forma de eu voltar a viver a arte, a ter uma experiência da arte. Tanto é que ele é um dos precursores, um dos inventores do happening, né? Ou seja, de você realmente estar nessa contingência que nunca mais vai acontecer, né? E de você realmente poder estabelecer todas essas relações que estão acontecendo nesse aqui e agora e que de outra forma não seriam possíveis. E o happening também é uma forma de crítica à arte com valor mercadológico, né? Daquilo que você sente no momento e interpreta o que o autor realmente está fazendo naquela hora, de não poder reproduzir. Joe Cage também tinha isso nas suas obras,
né? Aliás, ele era muito amigo do Duchamp, né? De outros grandes artistas que estavam questionando uma série de coisas, né? Então, não só Happening, mas eu acho que toda a arte do John Cage, ela é muito questionadora, muito provocadora. A gente não pode esquecer que ele estava escrevendo isso nos anos 60, logo depois já teríamos Woodstock, todo o movimento revolucionário da juventude norte-americana naquele momento, né? E esse espírito revolucionário dele, né, acontece de uma forma muito sutil, às vezes com muito humor, né? Ele também era um super especialista em cogumelos, né? Ganhou uma fortuna respondendo perguntas sobre cogumelos na televisão, programas tipo Silvio Santos, né? E ele dizia que cogumelos era a coisa mais próxima da música, porque no dicionário em inglês, mushroom está do lado de music. Volta e meia ele ia parar no hospital porque estava envenenado por algum cogumelo, né? Então, assim, ele via entre coisas aparentemente que não tem nada a ver uma coisa com a outra, conexões, ligações, nexos. E essa foi uma coisa que também na minha vida pessoal sempre foi muito importante, né? Então, eu como pianista, algumas das coisas que eu mais aprendi do ponto de vista técnico, por exemplo, eu aprendi com pessoas que vinham das artes marciais, da dança, né? Cursos sobre respiração, yoga, tai chi, né? Até culinária, enfim. A gente começa a perceber que, poxa, a nossa vida, ela é uma rede ligada. Na hora que a gente chama uma especialização de um ponto de vista quase que alienante, né? Então eu sou músico, eu vou estudar música, fazer mestrado em música, doutorado em música, analisar a música. Às vezes eu estou deixando de estabelecer relações muito ricas. Ou encontrar a própria música em outras, nessas relações em outros lugares, como foi no caso de John Cage que você citou. Exatamente. Encontrar música em barulhos de objetos. Barulhos, né? Na alma do objeto, né? Então, por exemplo, ele pesquisou muito a questão do silêncio, né? E uma vez ele foi em Harvard, numa câmara chamada anecoica, que é a prova de sons, e ele ficou lá mais ou menos 1 hora, e quando saiu ele comentou com o engenheiro responsável que ele tinha ouvido o tempo todo um som grave e outro agudo. E o engenheiro explicou para ele então que esse som grave era decorrente dos batimentos cardíacos, da circulação sanguínea, e que os sons agudos eram do sistema nervoso em funcionamento. Então ele acabou chegando à conclusão, não existe silêncio. Mas é engraçado, porque a gente fala, eu percebo um silêncio, há uma aura de silêncio, há uma atmosfera silenciosa, mas o silêncio que a gente percebe, na verdade, não é a ausência de som. O silêncio não é um fenômeno acústico. Isso foi uma coisa que ele acabou escrevendo e que eu me interessei muitíssimo, né? Mas às vezes tem uma música que provoca uma sensação de silêncio em nós, né? Não no sentido de um vazio, mas ao contrário, uma quietude, uma serenidade, uma plenitude, né? Então, eu posso estar ouvindo uma música extremamente ruidosa até, né? Mas de repente eu sou tomado por aquilo e é uma experiência de silêncio, né? Tanto é que mais tarde ele dedicou a Yoko Ono, ele era muito amigo, inclusive, a Yoko Ono, John Lennon, né? E ele dedicou a ela, nos anos 70 já, uma música chamada 0 minutos e 0 segundos. O que o intérprete tem que fazer é o seguinte, fazer qualquer ação que ele faria, né, de outra forma. Por exemplo, na primeira vez ele pegou uma série de cartas, colocou um microfone para amplificar isso e começou simplesmente a responder cartas. E esse tempo nulo enquanto você estiver numa ação, né, você está no não tempo. A hora que você terminar isso ou pensar em outra coisa, você saiu daquilo. É um pensamento, na verdade, bem zen budista, e não é à toa. Ele estudou a fundo o zen budismo. Né? Roberto, um pouquinho mais dessas terapias da música na vida das pessoas, a gente conversa no próximo bloco, a gente tem que fazer uma pausa agora. Perfeito. Tá? O UFSC Entrevista volta já, não saia daí.